Conmebol divulga datas e horários dos jogos da semifinal da Libertadores da América. Tudo sobre a 25ª rodada do Brasileirão. Artilharia do Campeonato Brasileiro. Conmebol abre expedimento contra Bruno Henrique do Flamengo. Tudo sobre a classificação da Série B. Isso e muito mais aqui agora no nosso canal. Então já chega dando seu like, segue, comenta e compartilha. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Então vamos começar com a notícia da Conmebol. A Conmebol bateu o martelo e divulgou as datas da semifinal da Copa Libertadores da América. Vamos lá, Flamengo e Racing. Jogo de ida será no dia 22 de outubro, numa quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Já o jogo da volta será no dia 29 de outubro, também numa quarta-feira, às 21h30, no El Cilindro, lá na Argentina. Já do outro lado da chave, o jogo entre LDU e Palmeiras. O jogo de ida será no dia 23 de outubro, na altitude de Quito, no Equador. Também será numa quinta-feira, 21h30. Já o jogo da volta será no dia 30 de outubro, no Allianz Parque. Vai ser numa quinta-feira, também 21h30. Então, a Conmebol resolveu divulgar já as datas, já os horários e o local das semifinais da Taça Libertadores da América. A grande final vai ser em jogo único no dia 29 de novembro. 29 de novembro, a grande final será no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, será a grande final da Taça Libertadores da América. Repetindo, jogo único. Beleza, galera? Vamos falar da 25ª rodada do Brasileirão, que tem 4 jogos hoje. Fortaleza e Sport jogam às 16 horas lá no campo do Fortaleza. Vasco e Cruzeiro às 18h30. Juventude e Inter também às 18h30. E Atlético Mineiro e Mirassol, jogo das 21 horas. E amanhã também tem mais rodada complementando. Grêmio e Vitória às 11 horas da manhã. Fluminense e Botafogo, clássico carioca, às 16 horas. Bahia e Palmeiras, às 16 horas. RB Bragantino pega o Santos, às 18h30. E clássico Corinthians e Flamengo, às 20h30. E para terminar a rodada, tem São Paulo e Ceará na segunda-feira, às 20 horas. Então essa é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E continuando ainda no Campeonato Brasileiro, vamos falar da artilharia do Campeonato Brasileiro. Vou fazer uma lista aqui dos 10 artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Em 10º lugar está o Chico da Costa do Mirassol com 6 gols. Em 9º, o Bright White do Grêmio com 6. 8º, Renato Kaiser do Vitória com 7 gols. 7º, Alan Patrick do Inter também com 7 gols. Em 6º, Vitor Roque do Palmeiras com 8 gols.
Em quinto, Reinaldo, do Mirassol, com 8 gols. Reinaldo que tá jogando muito lá no Mirassol, muito mesmo, King Naldo. Os 4 primeiros de artilharia do Campeonato Brasileiro. Em quarta posição está o Pedro, do Flamengo, com 8 gols. Em terceiro, o Verratti, do Vasco, com 12 gols. Em segundo, o Arrascaeta, do Flamengo, com 13 gols. E o artilheiro do Campeonato Brasileiro até o momento é o Caio Jorge, do Cruzeiro, com 15 gols. A surpresa aí, galera, desses 10 aí, a surpresa pra mim é o Reinaldo, do Mirassol, né? Ele fez 8 gols no campeonato já, ele é um lateral esquerdo, né? O Reinaldo, King Naldo, experiente aí de muitos clubes, Grêmio, São Paulo, e agora na sensação do campeonato, que é a equipe do Mirassol. Quanto o Mirassol tá jogando, e hoje tem jogão entre Mirassol e Atlético Mineiro. Vamos falar um pouco da Série B. Vamos falar apenas da classificação da Série B, dos 4 primeiros e os 4 últimos. Vamos começar pelos 4 últimos, o Z4 do Campeonato Brasileiro Série B. Em 17º está o Volta Redonda com 30 pontos. 18º, Botafogo de São Paulo com 29 pontos. 19º, o Amazonas com 27 pontos. Em último colocado, o Paysandu com 22 pontos. E restam apenas 10 rodadas para o término do campeonato, hein? Esses 4 tem que se cuidar, senão vão descer para a Série C. E quem está entre os 4 que vai subir para a Série A, no momento, em primeiro lugar, está o Criciúma com 49 pontos. Goiás com também 49 pontos. Curitiba com 42 pontos. E em quarto colocado, o Novo Horizontino com 46 pontos. Está acirradíssimo a Série B. Para você ver a diferença entre o Criciúma e o Novo Horizontino, primeiro por quarto colocado, é de apenas uma vitória. É de apenas 3 pontos. Para você ver como é acirrado a Série B. E vamos falar um pouco do Bruno Henrique do Flamengo. O que é que aconteceu, galera? A Conmebol abre expedimento contra o Bruno Henrique do Flamengo. O que é que aconteceu? A Conmebol está alegando que o Bruno Henrique fez gestos obscenos para a torcida do Estudiantes depois da partida do Flamengo contra o próprio Estudiantes. O que é que aconteceu, galera? O Bruno Henrique, na minha opinião, caiu na pilha da torcida, né? A torcida tá fazendo também gestos também para ele e para toda a equipe do Flamengo, que já estava comemorando a vitória no gramado. E o Bruno Henrique colocou o dedo do meio para a torcida, como podemos falar, para a torcida. E também outro gesto que eu não posso estar falando aqui, para a torcida, né? Aí fica difícil, né? Só que a torcida provocou ele primeiro e aí ele revidou. Mas o Bruno Henrique, como jogador experiente que é, não pode cair numa dessa, né? Não pode cair numa dessa de revidar o que a torcida está fazendo, né? E a delegação do Flamengo já desembarcou em São Paulo para o jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. E o Flamengo, com certeza, o Felipe Luiz vai fazer muitas alterações para esse jogo contra o Corinthians, que vem de uma batalha
grande contra o Estudiantes na quinta-feira. Então só teve a sexta-feira para treinar, se é que treinaram, né? Que os jogadores foram dormir quase de manhã, de quinta para sexta. Então praticamente tiveram hoje para treinar o sábado, para amanhã já jogarem contra o Corinthians aqui em São Paulo. E o que é que acontece? Com certeza o Felipe Luiz vai mesclar muito a equipe do Flamengo. Vai ter muitas reservas na equipe do Flamengo. Eu vou falar um pouco mais no próximo vídeo sobre esse jogo de Flamengo e Corinthians. No caso, Corinthians e Flamengo, o jogo no campo do Corinthians. Beleza, galera? De hoje é isso. Então, segue o nosso canal, deixa seu like, compartilha e vamos pra cima. Vamos botar pra torar. Beleza, galera? Até a